Eu sempre falo para os alunos que matemática é uma área estratégica para todo mundo no Enem. É mentira! Mesmo que essa área tenha peso baixo para o seu curso no SISU. Isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que a pontuação de matemática é muito alta na TRI, e segura um pouquinho que eu já te explico sobre isso. O segundo é que a prova de matemática do Enem é totalmente padronizada. Eu vou te mostrar nesse vídeo que para dominar matemática, a gente tem uma tarefa, na verdade, muito simples. Se você não tiver bloqueio nenhum com essa matéria, tenho certeza que você vai conseguir aumentar o resultado de forma muito rápida se você prestar atenção nesse conteúdo. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. A gente fez uma análise completa das 3 últimas provas, tanto em termos de conteúdos que apareceram, nível de dificuldade, TRI, e a gente compilou tudo para vocês nesse vídeo. Eu sou o PV, sou professor de biologia, especialista em estratégia de estudos. E matemática não é minha área não, mas aqui a gente não tá para falar do conteúdo em si, mas de como esse conteúdo aparece na prova. Mas antes da gente começar, já confere se você está inscrito no canal. Essa parte é muito importante para você acompanhar tudo que a gente está publicando semanalmente por aqui. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho, pode deixar que eu te espero. Cara, esperei muito. Primeira coisa, deixa eu te explicar por que a pontuação de matemática é tão alta no Enem, tão diferente das outras áreas, cara. Só um parênteses, se você comparar matemática e linguagens na mesma faixa de acertos, a gente chega a ter uma diferença de até 200 pontos na nota. É muita coisa, cara. Isso acontece basicamente pelo seguinte: o único critério que a TRI usa na hora de colocar aquela sua pontuação final é a pontuação 500. É por isso que o máximo não é 1000 e o mínimo não é 0. O cálculo é feito basicamente assim, ó. Eles pegam a proficiência de todo mundo que fez a prova e colocam numa régua, isso é, numa ordem da menor proficiência para maior proficiência. Daí eles pegam a proficiência média da prova e fixam essa nota em 500 pontos na TRI. Todo mundo que ficou acima de 500 pontos na TRI, então teve acima da proficiência média dos candidatos da prova, e todo mundo que ficou abaixo de 500 pontos ficou abaixo da proficiência média da prova naquela área. Então esse é o motivo da nota de matemática subir tanto em relação às outras. Por quê? Se a proficiência média é muito baixa entre a maioria dos candidatos, todo mundo que se destaca um pouco, que fica acima dessa média de proficiência geral, tem uma nota muito alta. E quando eu digo alta, é alta mesmo. Para você ter ideia, com 33 acertos no Enem do ano passado já era possível fazer acima de 900 pontos nessa área de matemática. Para você ter ideia da comparação com linguagens, a nota máxima de linguagens foi 801 e ela foi exatamente tirada por um candidato que acertou 44 questões. Foram só 2 pessoas, só uma delas passou de 800 pontos e 45 questões em linguagens ninguém acertou. Então 800 foi a pontuação máxima. Ou seja, cara, como a média da proficiência de matemática de todo mundo que faz o Enem é tão baixa, as notas sobem muito. Só para você ter ideia de como é baixa essa média, cara, a média de acertos no ano passado em matemática foi de 12,9 questões. Ou seja, era mais fácil você acertar 10 questões na prova ou 11 questões na prova, considerando os candidatos gerais do Brasil, é óbvio, tá? Do que acertar, por exemplo, 30 questões ou 35 questões nessa área. Impressionante! Por que eu não pensei nisso antes? Em números absolutos, mais de 200 mil pessoas acertaram só 10 questões no Enem, por exemplo. E menos da metade disso acertou 35 questões. Então, só para fazer um resumo para vocês nas centenas, cara, em matemática no ano passado funcionou basicamente assim. Dava para você tirar mais de 600 pontos na TRI, acertando 8 questões. Dava para você tirar mais de 700, acertando 15 questões. Mais de 800 pontos, acertando 23 questões. E mais de 900 pontos, acertando acima de 33 questões na prova. A nota máxima nessa última edição foi 985. E eu não sei se vocês lembram, mas teve uma questão anulada. Então, o número de acertos máximo na prova foi de 44. Beleza, eu acho que eu já te convenci que matemática é uma área estratégica para todo mundo, independente do peso que ela tem para o seu curso. Agora, deixa eu te convencer de que é muito fácil você conseguir nota nessa área. Porque a verdade é que de todas as áreas, matemática é a mais concentrada em poucos conteúdos.
anos, a gente fez uma análise das 3 últimas provas, cara, e só para você ter uma ideia, a matemática toda é dividida em mais ou menos 60 conteúdos diferentes. E desses 60, só 22 apareceram nas 3 últimas provas do Enem. Isso quer dizer basicamente 1/3 de todo o conteúdo de matemática que é dado no ensino médio. E mesmo desses 22 conteúdos que apareceram, 10 deles apareceram em menos de uma vez por prova. Ou seja, eram pouquíssimo relevantes. Se a gente fizer uma lista dos conteúdos que apareceram todos os anos, a gente tem no máximo 12 assuntos diferentes nessa prova. O que faz com que seja muito fácil de você dedicar seu tempo a esses assuntos que a gente garante que vão aparecer, em vez de ficar perdendo tempo estudando vários conteúdos que não vão aparecer, e se aparecerem, cai em uma questão e olhe lá, sabe? E para te ajudar, se liga aqui o que a gente fez. Eu elenquei os 3 principais centros de conteúdos dessa prova para você entender de uma vez por todas qual é o padrão da prova de matemática do Enem. Vamos lá. O primeiro conteúdo que mais aparece é a parte de aritmética. Essa parte básica de operação com números, cara. A parte de razão e proporção, a parte de porcentagem, que é basicamente saber fazer conta, sabe? Esse é disparado o núcleo que mais aparece na prova. Em segundo lugar, a gente tem o núcleo de geometria. Cai mais geometria espacial do que plana nos últimos anos, mas também aparece a área de figuras planas, por exemplo, e uma questão que o Enem ama cobrar, sempre aparece, vai estar na prova esse ano de novo, eu te garanto, que são questões de planificação, ou seja, um objeto 3D sendo visto num plano 2D. O quê? Para quem já viu a prova do Enem, você deve ter se deparado com uma dessas. Como? E o terceiro núcleo é o núcleo de estatística, que aqui eu estou incluindo a parte de medidas de tendência central, medidas de dispersão, que é bem menos comum, e a leitura de gráficos e tabelas, ou seja, saber mexer com dados, cara, saber tirar informações sobre dados. Mas ó, para você não dizer que a gente ajudou pouco, a gente fez mais ainda por vocês. A gente lançou um vídeo ensinando exatamente a ordem certa de estudar esses assuntos para você dominar o que você precisa nesses 2 meses de estudos finais pro Enem. O vídeo tá aqui no card em algum lugar, é só clicar e não deixa de assistir não, hein? Cara, e com isso tudo que eu te falei nesse vídeo, eu não tô dizendo que você não pode estudar os outros assuntos. É lógico que você pode, mas se ainda tem onde melhorar nesses 3 núcleos de conteúdo que eu te passei, é lá que tem que estar seu foco nessa revisão final. É lá que você tem maior probabilidade de ganhar pontuação. Isso vai somar no final, bicho, mais de 75% da sua prova do Enem no final do ano, que é exatamente aquela faixa de ponto que pode te fazer passar dos 900 na TRI e ficar lá no topo da lista. No final é isso que a gente está querendo, né? A sua aprovação. Então eu espero que você use muito essas informações para definir agora a sua revisão final. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu já te pedi para inscrever, né? Mas se você me desrespeitou lá no começo, agora eu acho que eu já te convenci de se inscrever. E ó, comenta aqui embaixo desses assuntos que eu falei que você não vai precisar estudar para o Enem, qual que você tá mais feliz em dispensar. A gente se vê na próxima. Um beijo!